O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do Rei, segundo a ordem do Rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do Rei, segundo a ordem do Rei Melquisedeque. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na memória do mártir São Sebastião, uma escolha crucial: apostatar ou morrer por causa de Cristo. O que é apostatar? Negar a fé, não é? Negar a Jesus Cristo, não é? Diante das tribulações, das perseguições, quando a nossa fé for provada, é aí que nós vamos dar testemunho por causa de Cristo. Enquanto nós não somos perseguidos, é muito fácil dizer eu sou cristão. É muito fácil dizer que eu amo a Jesus Cristo. Mas quando eu for ali colocado à prova, eu vou dizer que eu sou cristão verdadeiramente ou eu vou negar a fé? É o que este mártir hoje quer nos ensinar e quer fortalecer a nossa fé para que nós não desanimemos, para que nós continuemos a proclamar e dar a adesão a nosso Senhor Jesus Cristo. E 3 coisas necessárias e essenciais para viver o martírio, para enfrentar o martírio. O que significa a palavra mártir? Significa testemunho. Dar testemunho, viver uma vida em Deus, não é? De uma vida sóbria, de uma vida prudente, de uma vida que realmente seja coerente, não é? Eu sou de Cristo aqui, mas lá fora eu vivo como um pagão. Não, isso é incoerência. Isso não é dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é viver, meu irmão, minha irmã, uma realidade que não agrada a Deus. E São Sebastião quis agradar a Deus, dando uma vida de testemunha fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. E interessante, meus irmãos, essas 3 coisas necessárias: coragem, solidariedade, prudência, perseverança e confiança. O tempo é curto, não dá para dizer toda a vida aqui de São Sebastião, mas eu quero trazer alguns aspectos importantes do martírio de São Sebastião. Ele nasceu na França, perdeu seu pai ainda novo, a sua mãe muda-se com ele para Milão, para a Itália, e então São Sebastião vai crescendo, não é,
sendo solidificado por sua mãe numa fé sólida, numa fé que dá a ele todos os subsídios para testemunhar a Cristo. Então ele já como jovem, ele se torna um soldado do imperador Diocleciano com 32 anos, e ele chega à alta patente, não é, da alta corte do império, e ele se torna um soldado de confiança de Diocleciano. Só que tinha desencadeado ali uma perseguição aos cristãos. E ele, sabendo disso, ele vai dar apoio, ele vai dar incentivo para aqueles que estão sendo perseguidos e que estão enfraquecendo na fé. Olha que atitude de um homem de Deus, vendo alguém que está sendo perseguido e que está a ponto de apostatar a fé, ele se coloca ao lado, dizendo, animando, não é? Colocando a pessoa para frente, não desanime, como o padre Jonas dizia, aguenta firme, não é? E aquele homem foi encorajando os cristãos a não perder a fé. Dá uma olhada para essa pessoa do seu lado aí. Você tem incentivado esta pessoa a não desanimar quando ela está passando por alguma provação, por alguma perseguição? Você precisa ser como São Sebastião, ser para ele ali esteio, ser ali para ele um porto seguro, de ânimo. Muitas vezes o que o cristão tem feito? Desanimando o outro. Em vez de ajudar, parece que empurra mais a pessoa para o buraco. Meu irmão, minha irmã, isso não é verdadeiro cristão, não. O verdadeiro cristão se importa com o outro. Vendo o outro sofrer, ele se coloca junto, sofre com ele, não é? Ajuda ele a suportar. E olha que interessante. Como eu disse, tem um pouco tempo, mas eu quero trazer um relato dessa solidariedade de São Sebastião. O imperador Diocleciano não sabia que ele era cristão. E ele evangelizava às escondidas, lá dentro das prisões, da corte, dos oficiais, né, daqueles que trabalhavam com ele ali. Só que teve um dia que 2 irmãos, eles eram gêmeos, eles estavam presos porque eram cristãos, eles estavam sendo perseguidos e foram presos. E aí os pais deles foram lá na prisão dizendo para eles, abandona a Cristo. Deixa Cristo de lado para que vocês possam viver. E eles estavam quase apostatando, eles estavam quase negando a fé. E São Sebastião ficou sabendo disso. E como ele era da alta corte, ele tinha acesso livre nas prisões. E ele foi até lá nos gêmeos e disse, não abandone a fé, continue firme, vale a pena morrer por causa de Cristo. E aqueles jovens recuperaram o ânimo e não apostataram a fé. E dentro da prisão, além do carcereiro, tinha ali uma mulher que ajudava ali na prisão. Ela era muda. E ela tinha um grande desejo de também, não é, perseverar na fé cristã, mas ela tinha medo de morrer. E ela vendo São Sebastião animar aqueles gêmeos, tanto o carcereiro, tanto aquela mulher muda, aquela mulher que estava ajudando, se converteram. E eles também não apostataram a fé, converteram e começaram a seguir a Cristo. E aquela mulher foi curada. Ela começou a falar. Tanto gêmeos, tanto o carcereiro e tanto essa mulher muda, depois foram martirizados por causa de Cristo, porque não negaram a fé. Meu irmão, aqui é muito fácil ser cristão, aqui dentro do santuário, ou lá na sua paróquia. Eu quero ver você testemunhar, eu quero ver Padre Ricardo testemunhar lá fora, quando as pessoas vão, não é, te afrontar, vão te colocar na parede. E aí, você vai dizer que você é cristão de verdade? Você vai dizer que é cristão realmente, que você quer dar a vida por causa de Cristo? Ou você vai apostatar? Ou você vai abandonar a fé? Como São Sebastião e como o Padre Jonas sempre dizia, eu quero dizer para você, aguenta firme, vai passar essa tribulação, vai passar essa perseguição e nós vamos chegar, não é, naquilo que é o nosso objetivo, a vida eterna. Eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu quis trazer somente esta realidade da solidariedade de São Sebastião. Eu escolhi como lema sacerdotal, a pessoa é o mais importante, que é um escrito do Padre Jonas. Eu escolhi como lema
como padre, cuidar das pessoas. Quando as pessoas estiverem desanimando, eu quero ser como São Sebastião, ajudar aqueles que estão naufragando na fé a se colocar de pé, a não ter medo, a não desanimar, mas encorajar. Pega na mão dessa pessoa do seu lado aí, encoraja ela, diga para ela: aguenta firme, meu irmão. E diga mais forte para ela: aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, é preciso aguentar firme. Ainda nós não estamos passando por essa perseguição que eu contei aqui. Ainda a gente pode falar publicamente da nossa fé, a gente pode falar ainda que nós somos cristãos, mas vai chegar um tempo que isso não vai mais acontecer. Nós vamos celebrar, não é, nas catacumbas, nos campos, nas roças. Meu irmão, aí sim nós vamos dizer se somos cristãos ou não. Aqui agora é fácil, mas eu quero já te dizer, esse tempo está chegando. Não arrede o pé. Se for preciso morrer por causa de Cristo, morra, mas você vai ter a vida eterna. Você vai alcançar a vida eterna. É possível, meu irmão, aguentarmos firmes, porque Cristo está com cada um de nós. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eu gosto muito de rezar depois da homilia, mas hoje não vai dar tempo. Então vamos rezar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Fica de pé e reze comigo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enchei os corações dos vossos Vamos fiéis. rezar junto. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quando a corda apertar, clame o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dar força, está lá na palavra de Deus. Quando formos levados aos tribunais, é o Espírito Santo que vai falar por nós. Então não temais, aguenta firme, porque vale a pena ser de Deus e testemunhar a nosso Senhor Jesus Cristo. São Sebastião, rogai por nós.